Fala galera, a gente vai ver nesse vídeo como é que funciona a movimentação, começando a ver, né, como é que funciona a movimentação das peças do xadrez. Se você não viu nosso vídeo anterior, vê lá a introdução ao xadrez, eu explico como é que é a disposição das peças, um pouco sobre o tabuleiro e tudo mais. Então hoje a gente vai ver como é que é a movimentação primeiramente das torres. Eu vou limpar aqui o meu tabuleiro. E eu vou começar colocando a nossa torre aqui na casa D5. E como que a torre vai se movimentar no xadrez? A torre se movimenta sempre em horizontal e vertical. Sempre. Para frente e para trás, para um lado e para o outro. Seja uma única casa ou quantas casas quiser. Mas sempre em horizontal e vertical. Ou horizontal ou vertical. A torre ela sempre vai andar em linhas, ela nunca vai fazer uma curva. Então eu vou pegar nossa torre e colocar aqui na casa B2. E se eu quero chegar com a minha torre, por exemplo, na casa F6, a casa F6, eu não consigo chegar com uma única jogada. Nem direto, nem fazendo uma curva que seja. Para mim chegar com a minha torre na casa F6, eu teria que jogar ela para casa B6, e aí meu adversário jogaria e em seguida eu jogaria para casa F6, ou jogaria para casa F2 e na próxima jogada minha eu jogaria para casa F6, né? A torre ela só se movimenta em horizontal e vertical, então ela teria que fazer duas jogadas para chegar nessa casa aqui. Uma coisa importante de mencionar no xadrez é que as capturas das peças, quando você for capturar uma peça, você vai parar exatamente aonde a peça do seu adversário está. Então, a torre aqui em B4, para capturar esse cavalo, eu paro em cima da onde estava a peça. Não é na casa seguinte, como no jogo de dama ou em outros jogos de tabuleiro. No xadrez você para exatamente aonde a peça do adversário estava. Então, voltando aqui com a minha dama para D4, vou pegar alguns peões aqui e diante desses peões eu vou marcar quais peões essa minha torre pode capturar. Como ela só anda em horizontal e vertical, essa minha torre ela só vai poder capturar esse peão, esse peão, esse peão, esse peão. Ah, Douglas, mas e esse peão aqui? Esse peão da coluna A. Ela pode capturar a partir do momento que esse peão de C não estiver aqui. Porque esse peão está na frente, então ele bloqueia o caminho até o peão de A. Para essa torre capturar o peão de A, ela teria que capturar primeiro esse peão e em seguida capturar o outro peão. A torre ela não pode passar por cima de uma peça. Por exemplo, a gente tem essa torre aqui na casa A4. Para ela chegar na casa H4, ela não tem como chegar em uma única jogada, porque esse peão aqui de F está bloqueando o caminho. Ela teria que de alguma forma contornar o peão para chegar na casa H4. Ok? Então, recapitulando aqui, a torre ela vai andar sempre em horizontal e vertical, sempre para frente, para trás, para um lado e para o outro. Essa é a movimentação da torre, tá? Agora vamos falar do bispo. O bispo ele vai se movimentar em diagonal. No primeiro vídeo eu mencionei que a gente sempre vai ter um bispo de casa clara e um bispo de casa escura. Então o bispo da casa clara sempre vai se movimentar nas casas claras e o bispo de casas escuras sempre vai se movimentar nas casas escuras. Então eu vou expor alguns peões aqui. Diante desses peões, esse bispo, por exemplo, só pode capturar esse peão, esse peão e esse peão.
Esse peão aqui, mesmo estando bem próximo a ele, o bispo não pode capturá-lo, porque o bispo só pode capturar em diagonais, ele só movimenta em diagonais. Então você vê que os peões que estão em casas escuras, por exemplo, esse bispo de casa branca nunca vai capturar esses peões, porque esse bispo de casa branca só vai andar nas casas brancas, tá? E semelhante à torre, ele não pode pular nenhuma peça. No caso, se esse bispo aqui quiser capturar esse cavalo, é impossível em um lance, porque o peão está bloqueando o caminho. Tá vendo? Ele teria que capturar primeiramente o peão e em seguida o cavalo. Então nesse vídeo a gente viu como que se movimenta a torre, sempre em horizontal e vertical, e o bispo sempre em diagonais. O bispo da casa clara sempre pelas casas claras, o bispo das casas escuras sempre nas casas escuras. Sempre andam em linhas, ou seja, eles não podem fazer uma curva. Para eles fazerem uma curva, eles vão ter que fazer mais de uma jogada. E no próximo vídeo a gente vai ver como que se movimenta a dama e o rei. Ok? Até o próximo vídeo, galera.